Futuros servidores do município de Tucuruí, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém. Vamos aqui para a quarta parte da dica sobre a lei que trata do regime jurídico único de vocês, futuros servidores do Tucuruí. Eu quero agradecer muitos alunos comprando aí o meu material na plataforma do site. O nosso projeto vai tocando para frente. valneioliveira.com.br, faça a contribuição, compre lá o material de RJU, também de lei orgânica, as QS, as questões sonhadas, Ctrl+C e Ctrl+V mental. Adquira lá, tá? Mais ou menos ali como vai cair na sua prova. E aí nada melhor do que assistir a aula aqui e ratificar os seus conhecimentos lá na lista de questões elaboradas por mim e corrigidas por mim também aqui na plataforma do meu site. Olha só, não esqueça também de me seguir no Instagram, dou dicas por lá, _Valnei Oliveira. Vamos tratar agora do tema vencimento e remuneração. Olha só, há diferença, tá? Vencimento é diferente de remuneração, que é diferente de proventos. Fique atento a essa diferença. Vencimento e remuneração é pago para os servidores em atividade. Anote aí. Vencimento e remuneração pago aos servidores em atividade. Certo? Já os proventos, vamos trabalhar em outro momento aí, são pagos para os servidores na inatividade. Professor, quem são os servidores na inatividade? São os aposentados e aqueles que estão em disponibilidade. Fechou o raciocínio? Última vez, vamos estudar vencimento e remuneração, que são pagos aos servidores em atividade. Os proventos são pagos aos servidores na inatividade, leia-se, aposentados e servidores em disponibilidade. Fechou? Muito bem, olha só o que é o vencimento. Vencimento é retribuição pecuniária. Professor, o que é pecuniária? Em dinheiro. É a retribuição em dinheiro pelo exercício de cargo público. E o vencimento tem valor fixado em lei. Então, simples assim. Vencimento, fixado em lei. Retribuição em dinheiro, pelo exercício do cargo público, fixado em lei. Fechou? Tá. E a remuneração, professor, é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, resumidamente, vencimento fixado em lei. Remuneração é o vencimento, mas outras vantagens, não esqueçam, de caráter permanente estabelecidas em lei. Fechou? O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Então, veja bem, quando você estiver trabalhando como servidor do município de Tucuruí, o seu vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente, ou seja, em outras palavras, sua remuneração, é irredutível, não será reduzido em hipótese nenhuma. Fechou? É assegurada a isonomia de vencimento para o cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder. Então, imagina, sabemos, né, que quando se trata de regime jurídico único, aqui dessa lei é regido os servidores do Poder Legislativo e Poder Executivo. O Legislativo é aqueles que estão lá na Câmara de Vereadores do município de Tucuruí. E Executivo, os servidores do Poder Executivo, né? Então, é assegurada a isonomia de vencimentos para o cargo de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo poder, ou entre servidores dos dois poderes, tá? Ressalvadas as vantagens de caráter individual e relativa à natureza ou ao local de trabalho. Muito bem. Olha só, nenhum servidor receberá, marque aí, remuneração inferior ao salário mínimo. Então anote aí, nenhum servidor vai receber o quê, professor? Vai receber remuneração inferior ao salário mínimo. Nenhum servidor receberá aí inferior ao salário mínimo. Fechou? Nenhum servidor poderá receber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores recebidos como remuneração a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelo prefeito e pelo presidente da Câmara Municipal. Então, você tem que ter em mente, existe uma referência. Existe uma referência a nível do Poder Executivo, leia-se com essa referência, professor, o prefeito. Tá? E existe referência a nível do Poder Legislativo, leia-se presidente da Câmara Municipal. Então, nenhum servidor, seja do Executivo, tendo como referência o prefeito, ou mesmo servidor do Poder Legislativo, tendo como referência
o presidente da Câmara Municipal não vai receber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores recebidos como remuneração a qualquer título como referência, mais uma vez a nível de presidente, a nível de poder executivo, mais que o prefeito, a nível de poder legislativo, mais que o presidente da Câmara Municipal. Fechou? Exclui-se do teto de remuneração a seguinte vantagem. Aqui é uma exceção. Exclui-se se for somado com 13º, se for somado com adicional por tempo de serviço, adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas, adicional noturno, adicional condicional de 1/3. Tá? Então, o que a banca vai falar? Em hipótese nenhuma poderá um servidor, não, veja bem, se por um acaso o servidor tiver sua remuneração acrescida ali de um 13º, acrescido adicional por tempo de serviço, acrescido pelo adicional do exercício de atividade insalubre ou perigosa, o acrescido adicional noturno, o acrescido adicional condicional de férias, que é 1/3, é possível passar aí, é possível ultrapassar o teto estabelecido anteriormente. Fechou o raciocínio? Mais uma vez lhe convido. Professor, estou gostando desse projeto, do senhor ministrar o RJU. Então, dê essa contrapartida, vá lá na plataforma do meu site, adquira as questões de RJU e também as questões de lei orgânica. Você vai estar ajudando aí nos seus estudos e também contribuindo no nosso projeto aqui, para que nós possamos aqui, né, alimentar o máximo possível da legislação do RJU para vocês, tá? Vamos lá. Bem, o servidor ele perderá, olha só, hein? Perderá, lógico, a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Uma coisa um tanto quanto correta, né? Se você faltar e você não justificar, pode ter certeza que você vai perder esse dia que você faltar de forma injustificada. A parcela de remuneração diária é proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 117. É muito importante fazer logo a leitura aí do artigo 117, que são as chamadas concessões, um dos temas mais recorrentes em concurso, porque são situações em que você efetivamente vai faltar, todavia, entretanto, contará como se fosse aí um efetivo exercício, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ou da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Bem, as faltas justificadas decorrente de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério de chefia imediata, sendo assim considerado como efetivo exercício. Como assim, professor? Vamos supor que, Deus livre e guarde, choveu muito no município do Curuí e ficou muito cheio ali sua rua e você não conseguiu ali chegar no local de trabalho porque só dá para sair se fosse de barco, de lancha, como você não tinha nenhum barco de lancha ainda, né? Então você não conseguiu sair. Tá, tudo bem, tá explicado. Isso pode ser considerado como motivo aí de caso fortuito ou força maior. É algo que você não previa aí que aconteceu. Neste contexto, olha só, esta falta pode ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerado como efetivo exercício, tá? Se for compensado, aí você trabalhar um outro dia, um pouquinho a mais e tudo, com certeza vai considerar como efetivo exercício. Não esqueça, justamente decorrente de caso fortuito ou força maior. Bem, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto se dirá sobre a remuneração ou provento. Lembra que eu falei do provento? Provento é pago para aquele servidor na inatividade. Escreva aposentado e o servidor em disponibilidade. Lembra que no vídeo passado nós falamos do servidor em disponibilidade? Qual é, pessoa, aquele servidor que pode ficar em disponibilidade? Por exemplo, se o cargo dele deixar de existir, ou se, por exemplo, foi considerado desnecessário o cargo do servidor e ele for estável, ele vai ficar em disponibilidade, né? De camarote, bebendo gelo, tomando siroque, e um belo dia pode acontecer o seu aproveitamento. Falamos isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, visualize o vídeo anterior. Fechou? Certo. Mas veja bem uma coisa. A regra é intocável. Intocável a remuneração ou o provento, tá? A não ser que seja por imposição de lei ou mandado judicial. Nenhum desconto vai incidir sobre a remuneração ou sobre o provento, certo? Bem, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério de administração e com reposição de custo na forma definida em regulamento. Cuidado, cuidado, né? Você hoje, brincadeiras à parte, de repente você recebe só a ligação do banco, olha, tá devendo o boleto não sei o quê, tá devendo não sei o quê, hoje, né? Mas quando você virar servidor de Tucuruí, o mesmo banco que te cobra para cobrar, te liga para cobrar, vai te ligar, sabe para quê?
para oferecer crédito. Ah, você é servidor de Tucuruí e tal. Aí você pode até falar, mas você não estava me cobrando. Não, que é isso? Esquece, agora eu quero te dar crédito. Cuidado, cuidado, faça o cálculo direitinho, tá? Porque se você autorizar, mediante autorização do servidor, pode haver sim consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, certo? A critério de administração e com reposição de custo na forma definida em regulamento. Fechou? Muito bem, olha, as reposições, as indenizações ao erário é o cofre público, né, o patrimônio público, o cofre público, a fazenda pública, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista, para pagamento no prazo de 30 dias, podendo ser parcelado a pedido do interessado. Muito importante, marque aí, uma das coisas que a banca cobra bastante é prazo. É prazo, tá? Então marque aí prazo de 30 dias, marque aí prazo de 30 dias. Como assim, professor? Suponhamos que o servidor, seja servidor ativo, ou aposentado ou pensionista, ele tem que repor algum valor, tem que indenizar os cofres públicos, o patrimônio público, o erário público. Ele está devendo ali 10 mil, 5 mil reais por um dano que ele causou, alguma coisa assim. Tá? Qual é o lapso temporal que ele tem para pagar? Marque o prazo máximo de 30 dias. Professor, pode ser parcelado? Sim, ele pede, é possível a administração parcelar. Tá? Bem, o valor de cada parcela não poderá ser inferior ou correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Cuidado, marque aí que a banca vai querer falar. O valor de cada parcela não poderá ser superior, não poderá ser inferior a 10%. Vamos supor que o exemplo bem rápido. Você recebe 3 mil reais, tá? 3 mil reais é o valor que você recebe. Exemplo hipotético, remuneração. Ok, você está devendo, sei lá, 5 mil, 10 mil para a administração. Não pode descontar no mínimo 10%, ou seja, no mínimo 300 reais. Pode descontar então 300, 400, 500, não pode descontar 200, 150, tem que ser no mínimo 10% do valor que você recebe da sua remuneração, tá? Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Tá? Então, se for pago, olha só, se por um acaso o pagamento foi parcelado e você pagou de forma indevida, no outro mês você tem que pagar tudo de forma integral. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de descumprimento da decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida serão eles atualizados até a data da reposição. Muito bem. O servidor em débito, opa, isso aqui é muito importante, hein? Muito importante, marque questão sonhada aqui. Por quê? Aqui ele está falando do servidor que está em débito com os cofres públicos, com erário público. O servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria de disponibilidade cassada, marque aí, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Então preste atenção. Professor, mas agora não falou que poderia ali, né? No mínimo 10%, tem um prazo de 30 dias. Veja bem, pode até parcelar, tudo bem, mas o servidor que vai continuar trabalhando. Aqui ele está falando de uma situação. Servidor exonerado, demitido, ou mesmo aquele servidor que tiver aposentado de disponibilidade cassada, ele vai ter 60 dias. Marque esse prazo, hein? 60 dias para quitar o débito. Professor, uma pergunta que não quer calar. Não quer calar e eu quero perguntar. Pois pergunte. E se não for pago? E se o servidor não efetuar esse pagamento? Opa, se ele não efetuar esse pagamento, olha só, a não quitação do débito, nesse prazo que nós falamos de 60 dias, implicará na sua inscrição em dívida ativa. Vai ser escrito na dívida ativa. Perfeito? O vencimento, a remuneração e o provento. Lembra que eu falei lá no início? Vencimento e remuneração são pagos aos servidores em atividade. Provento paga ao servidor na inatividade. Então, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Muito cuidado. Professor, o que é o arresto? Eu tenho que saber o que é o sequestro, o que é a penhora? Não se abale com isso. Por quê? Porque isso é um instituto lá do direito civil e não está no seu programa isso. Então fique tranquilo. Se você se bater, pessoa, o que é arresto e sequestro? Não, você tem que saber o seguinte, que o vencimento e a remuneração pagos aos servidores em atividade,
Sabemos que vencimento é aquele que está fixado em lei. Remuneração é o vencimento mais outras vantagens de caráter permanente. Falamos isso anteriormente. E o provento, que é pago para o servidor na inatividade, lei, se servidor aposentado ou servidor em disponibilidade, não serão objeto de nada. Arreste, sequestro ou penhora. A não ser que se trate de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Vamos falar agora do tema das vantagens. O artigo 56 diz, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Vamos saber aí o que pode ser pago ao servidor além do vencimento. Marque aí, macete, GAI. O que é, professor, GAI? Gratificações e retribuições adicionais e indenizações. Fechou? GAI, gratificações e retribuições adicionais e indenizações. De repente, essa é a questão da sua prova. Perceba que, querendo ou não, são 4. Indenizações, gratificações, retribuições adicionais. Olha a banca. Marque a alternativa incorreta. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor a seguinte vantagem, exceto. Aí vai colocar, inventar alguma coisa aqui. Pode ser pago indenizações, gratificações, retribuições e adicionais. Fechou? Muito bem. As indenizações, isso aqui é muito importante. Marque esse artigo muito importante. Por quê? Porque ele fala uma coisa seguinte. As indenizações não se incorporam ao vencimento. Marque aí. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Eu sonhei, e quando eu sonho cai, o examinador vai colocar, as indenizações em alguns casos incorporam ao vencimento ou provento. Mentira do cão, porque nós sabemos que o artigo 157 é categórico em dizer que as indenizações não vão incorporar nem ao vencimento e nem ao provento. Fechou? Muito bem. Bem, já as gratificações adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Então, em relação às gratificações e aos adicionais, é possível que venha a incorporar no vencimento ou provento. Isso vai ser preconizado em lei. Mas uma coisa é certa e categórica que nós falamos. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Como cai na prova? O examinador falando tanto as gratificações, quanto as adicionais, quanto as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento. Não. O que não se incorpora são as indenizações. As gratificações adicionais até podem se incorporar, mas isso vai ser preconizado e indicado em lei. Fechou? Bem, as vantagens em dinheiro pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos em dinheiro posteriores, pecuniárias ulteriores, posteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Muito bem. Vamos agora falar especificamente das indenizações. Lembrando, está dando até náuseas, que as indenizações não se incorporam nem ao vencimento, nem aos proventos em nenhuma situação, tá? Nem ao vencimento, nem ao provento em qualquer efeito. Muito bem. Vamos lá. O que constitui, professor? O que constitui aí as indenizações ao servidor? Olha só. Macete. DAT. DAT. O que é DAT, professor? Diárias, ajuda de custo, transporte, tá? Diária, professor, indenização. Incorpora ao vencimento ou provento? Não. Ajuda de custo, professor, indenização. Incorpora ao vencimento ou provento? Não. Transporte, professor, indenização. Incorpora aí ao vencimento ou provento? Nananina, não. As indenizações não incorporam, professor, e as gratificações e também os adicionais. Aí vai depender do que está preconizado em lei. Certo? Bem, os valores das indenizações estabelecidos no inciso 1 a 3, ajuda de custo, as diárias, o transporte, do artigo 60, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidas em decreto. Então não será aqui na lei, no decreto será estabelecida essas peculiaridades no que se refere aos valores da ajuda de custo, diária e transporte. Cuidado, de repente a questão é essa. Os valores das indenizações estabelecidos na lei, né, assim como as condições para sua concessão serão estabelecidas em lei. Não. Já está aqui na lei, vai ser estabelecido em decreto.
Perfeito. Vamos falar agora da ajuda de custo. Falamos especificamente de forma genérica das indenizações, macete DAT, diárias, ajuda de custo e transporte. E agora vamos falar especificamente da ajuda de custo. Lembrando que eu lhe aconselho, adquira a lista de questões sobre essa lei do RJU e também sobre a lei orgânica. No meu site, valneoliveira.com.br, comigo, eu elaborei as questões do nível da banca de vocês, dos temas que eu acredito que são mais recorrentes em concurso público, tá? Graças a Deus estamos acertando aí em vários municípios os concursos aí, as questões sonhadas, até brinco, a questão sonhada, Ctrl+C e Ctrl+V mental, por experiência que a gente tem muito em concurso público, a gente acaba aí trazendo aqueles temas mais recorrentes. Então, adquira e contribua com o nosso projeto. Olha só, a ajuda de custo destina-se a compensar a despesa de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício de nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor e vier a ter exercício na mesma sede. O que é isso, professor? Imagina um servidor que ele foi transferido para outra sede, uma outra cidade. Veja bem, o grande segredo é esse, tá? Que ele passou a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio e em caráter permanente. Se a banca falar que é em caráter transitório, né, aí não vai. Aí não vai ter direito à ajuda de custo, certo? E, professor, qual é o objetivo dessa ajuda de custo? Está aí. O objetivo destina-se a compensar a despesa de instalação do servidor, tá? Então, aquele servidor, ele vai passar a ter exercício numa nova sede, detalhe, vai mudar o seu domicílio em caráter permanente. Ah, professor, mas foi eu e minha esposa, nós somos servidores e nós dois fomos aí para essa nova sede. Não vai ter direito a duplo pagamento se foi você a sua esposa, tá? Vedado do pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso do cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor e vier a ter exercício na mesma sede. Que a banca vai querer falar que terá direito ao duplo pagamento. Errado. Bem, corre por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Tá? Então, no que se refere às despesas de transporte, professor, espera lá, calma lá. E aquela indenização de transporte? Não é isso ainda. Indenização de transporte é uma outra coisa que a gente vai ver já nas cenas desse mesmo capítulo. Estamos falando aqui de ajuda de custo. Daquele servidor, aquela servidora que passou para uma nova sede, mudou de domicílio em caráter permanente. Aí vai ter direito à ajuda de custo. E também vai ter direito a que a administração vai ter que pagar transporte do servidor e também de sua família, né, compreendendo aí passagem, bagagem e os bens pessoais. Não serão concedidas ajuda de custo na hipótese de remoção, preste atenção, prevista no inciso 2 e 3 do parágrafo único do artigo 38. Faça a leitura novamente, nós já trabalhamos, mas só para você ficar atento que não vai ter direito à ajuda de custo caso esteja em relação ao artigo 38, inciso 2 e 3. Dê uma analisada lá para você reforçar esse raciocínio, tá? Muito bem. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme já sabemos dispuser em decreto. Aqui é importante você marcar, hein? Aqui é muito importante você marcar. Por quê, professor? Marque aí. Não vai poder exceder a importância de 3 meses de remuneração do servidor. Então, vamos chutar aqui de forma hipotética. Se o servidor ganha 3 mil, ele na ajuda de custo, não pode exceder a quanto? A 9 mil reais. Fechou o raciocínio? Então, muita atenção, muita cautela. A banca veio falar que não pode exceder 2 meses, 5 meses, 6 meses. Não poderá exceder a 3 meses de remuneração. Muito bem. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Ah, professor, ganhei para vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, sei lá, prefeito, sei o quê, governador, papá. Não, aí você não vai ter direito à ajuda de custo, tá? Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Como falei, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da República, governador, prefeito, assim por diante, tá? Bem, o servidor ele ficará obrigado a restituir
a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar a nova sede no prazo de 30 dias. Vamos supor que você, né, foi ali mandado para uma nova sede e você recebe antecipadamente essa ajuda de custo. Recebe antecipadamente. E aí, quando você recebeu que você foi, de repente você não foi, por alguma razão, né, sei lá, voltar atrás, você não foi. Você tem que restituir, marque aí no prazo de quantos dias? No prazo de 30 dias. Restituir no prazo de 30 dias. Vamos falar agora das diárias. Então, vamos lá. Estamos falando das indenizações. Falamos que as indenizações não incorporam nem a remuneração e nem os proventos. E falamos especificamente da ajuda de custo. Agora vamos falar das diárias. Tá? O servidor que a serviço afastasse da sede. Opa, veja bem. A ajuda de custo, que falamos anteriormente, vai ter a mudança de sede permanente. Mudança de domicílio e em caráter permanente. Aqui na diária, não. Aqui na diária, o servidor que é serviço afastasse em caráter eventual ou transitório. Então, anote isso aí. Anote isso aí. Falou em diária, o servidor vai em caráter eventual ou transitório. Falou em ajuda de custo, é em caráter permanente. Mudança de sede, inclusive de domicílio. Tá. Para outro ponto do território nacional, para o exterior, fará jus a passagens diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária, como pousada, alimentação, locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Perfeito? A diária será concedida por dia de afastamento, sendo que nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Claro, né? Se for exigência permanente, já não vai fazer jus a diária, poderá ter ajuda de custo, mas não vai ter direito à diária. Porque a diária é o quê, professor? Caráter eventual transitório. O servidor que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente no prazo de 5 dias. Muita atenção! Aquele servidor que recebeu a ajuda de custo e, porventura, né, injustificadamente não compareceu na nova sede, tem que devolver no prazo de 30 dias o valor. Lembrando que a ajuda de custo pode chegar no máximo até 3 vezes o valor da remuneração. Aqui, no que se refere à diária, se porventura o servidor receber a diária e não se afastar da sede por qualquer motivo, ele vai ter que restituir integralmente no prazo de 5 dias. O examinador vai querer trocar. Cuidado. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que for previsto, para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto na cabeça do artigo. Como assim, professor? Você saiu aí com direito a 10 diárias para fazer um curso aí em outra parte do território nacional ou do exterior. Mas só que o curso foi só de 8 dias. Então, quando você voltar, você tem 5 dias para restituir os 2 dias nos quais você não teve, tá? Ali o seu curso que você foi fazer, tá? Muito bem. Da indenização de transporte. Olha só. Conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviço externo por força de atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Então, vamos supor que você é ACS, agente comunitário de saúde, ACE, agente comunitário de controle de endemias, né? Agente de controle de endemias. Você é um médico do posto de saúde do PSF, ou enfermeiro do PSF, do Programa de Saúde da Família, e, por exemplo, você usa o seu carro, usa a sua moto, usa o seu meio de transporte para poder viabilizar ali o seu trabalho. Opa! Então, se você realmente utiliza o seu próprio transporte, você tem direito à indenização de transporte, tá? Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviço externo por força de atribuições próprias do cargo, conforme dispuser em regulamento. Tá bom? O servidor que usar meio de transporte urbano, ônibus para se locomover até a sede onde exerce suas atribuições, fará jus ao vale transporte, sem qualquer reembolso, conforme dispõe inciso 20 do artigo 21 da Lei Orgânica do Município do Curuí, obedecidos o que se dispuser em regulamento. Lembrando que eu tenho uma lista de questões, só os temas mais recorrentes de Lei Orgânica do Município do Curuí aqui, ó.
no meu site valneodiveira.com.br. Bem, só fará jus ao Vale Transporte o servidor que comprovar residir distante da sede onde exerce as suas atribuições. Futuros servidores do município do Tucuruí, finalizamos esse bloco aqui trabalhando mais um pouco do RJU e eu espero que você adquira lá a lista de questões de regime jurídico único e também de lei orgânica na plataforma do meu site valneodiveira.com.br, comigo dando dicas e macetes. Me siga no Instagram, aqui para receber dicas e também me chame no WhatsApp para eu colocar na lista de transmissão de dicas do WhatsApp que eu vou detalhando essa lei e também a lei orgânica através de dicas. E se inscreva no meu canal do YouTube, acione o sininho para receber bastante dicas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.